Bom, então hoje a gente está começando o segundo encontro, né? A gente está no início ainda desse texto, desse livro, na verdade, né? Que se chama Conselhos do Meu Coração, do Dudjom Rinpoche. E a gente está lendo o primeiro capítulo, né? Que é do Dharma do Buda. Então, no último encontro, a gente viu uma apresentação bastante sucinta, né, de Dudjom Rinpoche, ele sempre muito claro, né, muito direto, do que ele vai chamar dos três veículos, né? Essa abordagem tradicional do budismo tibetano, né? Do budismo em geral, né? Mas no budismo tibetano isso é muito enfatizado. Então ele vai apresentar o caminho dos Shravakas, Pratyekabuddhas e o caminho do Bodhisattva, né? Hoje a gente vai começar, onde diz ali na página 23, Refúgio Bodhicitta. Então ele está fazendo um caminho bastante gradual, assim, mas ao mesmo tempo esse caminho gradual que ele sempre apresenta o limite daquele caminho, ele apresenta o que é que vem na sequência, né? Muito bonito isso. Então ele tendo dado um sobrevoo, vocês vão ver que ele vai dizer assim, né? Bom, mas em primeiro lugar, o que é que nos leva aos ensinamentos do Buda? Qual é a porta que nós devemos atravessar? Qual é o solo mental, por assim dizer, no qual nós devemos plantar a semente do Dharma? Então aqui ele faz uma pergunta muito crucial para a gente se fazer também, né? Que é assim, em primeiro lugar, o que é que nos leva ao Dharma? O que que nos faz ter um tipo de conexão com o budismo, né? Vocês estão me ouvindo bem? O meu microfone aqui, ele tá bem, assim, né? Talvez seja o som da luz que tá mais ou menos, né? Mas aqui tá bem, assim, eu acho, né? Mas essa pergunta ela é muito importante, né? E assim, enfim, por que que a gente tem a conexão com o budismo que a gente tem, né? Ou se é que a gente acredita que tem. Mas vamos pensar assim, o que que nos leva a gente a gerar esse tipo de conexão, a buscar os ensinamentos, a buscar praticar? Ele está refletindo aqui sobre isso, né? Então, o que é que nos leva para o budismo, né? Ou qual é a porta que a gente deve atravessar? Ou qual é o ambiente que a gente deveria cultivar para poder plantar a semente do Dharma? Ou seja, não apenas a gente ouvir os ensinamentos, mas como que a gente ouvindo os ensinamentos, ah, ouvir os ensinamentos não basta. É mais ou menos isso que ele está dizendo, né? O que que mais a gente pode fazer para que isso se complete de um modo mais profundo, né? Então ele vai dizer, o que a gente precisa fazer é tomar um voto de refúgio. Porque mais ou menos assim, é como se a pessoa ela pudesse ficar exposta, né? Ficar exposta é assim, ela ouve muitos ensinamentos. Está tudo no YouTube hoje em dia, né? Então, uma vez que está tudo no YouTube, por exemplo, ela pode simplesmente ouvir os ensinamentos e imaginar que aquilo é o suficiente. Mas é como se ela ouve aquilo como alguém que lê jornal, talvez, como alguém que vê um noticiário. Ou seja, aquilo talvez é como um quadro que a pessoa pendura na parede de casa. Um quadro bonito, um quadro exótico. Ela gosta de mostrar para as pessoas, olha o quadro que eu arrumei, né? Então pode ser que a relação que a pessoa tem com o caminho seja um pouco essa. Quando é que isso é ultrapassado, né? Isso é ultrapassado quando a pessoa ela toma uma decisão de que aquilo, enfim, é a base que ela vai tomar para a vida dela. Esse é o refúgio. Então, por isso que ele dá a dimensão da pessoa ter encontrado, da pessoa ouvir e achar aquilo interessante, né? Ou aquilo muito bem arrumado e assim por diante. Mas é mais do que isso, é uma decisão da pessoa de fazer aquilo acontecer, né? Isso é uma diferença substancial, vamos pensar assim, né? Então ele vai dizer o voto de refúgio. O voto de refúgio, isso aqui é abordagem tradicional, né? Então ele vai dizer assim, é o voto que determina a diferença entre o budista e o não budista. Simples, né? Entre os que entraram nos ensinamentos e os que estão do lado de fora. Então isso aqui é uma descrição muito curta dele, né? Então, tradicionalmente, tem uma cerimônia que a pessoa toma, a pessoa participa, então ela é considerada budista. Mas mesmo os grandes mestres, eles
aponta uma limitação disso, porque não diz respeito também à pessoa participar da cerimônia, mas diz respeito à pessoa tomar aquilo de coração, né? Ela entender a preciosidade disso e ter a decisão de fazer isso acontecer, né? Então, esse é o voto de refúgio. Agora, tem uma outra abordagem que eu acho super bonita também, só para a gente ampliar isso daqui que ele está dizendo, né? Que é assim, é a abordagem em que todos os seres, num certo sentido, eles são sangha também. Descolando um pouco aqui, né, de quem é budista e quem não é budista, mas é como se a gente precisasse olhar para todos os seres, que eles como sendo sangha também. Isso é como se fosse uma perfeição do nosso olhar com relação à própria sangha. Porque, num certo sentido, as pessoas, os seres todos, eles estão buscando as mesmas coisas que a gente. Nesse sentido, eles são sangha. Eles têm o mesmo potencial que a gente vai descobrindo à medida que a gente pratica e a gente vê que as coisas podem ser transformadas. E eles estão um pouco atrapalhados, não vendo direito as coisas, não estão tendo oportunidades, não estão tendo talvez o espaço interno para aquilo poder aparecer. Mas é como se eles, se não são a nossa sangha hoje, eles são a nossa sangha de amanhã. Então a gente não deveria imaginar que tem uma exclusão assim, né, nós e eles. Isso é a base do sectarismo, né? Então, nesse sentido muito amplo, é como se a gente precisasse ver todos os seres como sangha, né? Agora, de uma perspectiva tradicional, o que a pessoa vai se considerar como sendo praticante budista é quando a pessoa toma um voto de refúgio. Então, voto de refúgio, o que que é? Tomar refúgio é reconhecer as três joias, Buda, Dharma e Sangha, como os protetores constantes, e voltar-se para eles com sinceridade e confiança total. É isso que abre a porta para o Dharma já bem no início. Então ele coloca essa expressão, né? Protetores constantes. Porque é mais ou menos assim, diante da transitoriedade do mundo, né? Diante da impermanência das coisas, diante da flutuação de tudo, na hora que a coisa aperta, para onde é que eu corro, né? Qual é o referencial que eu vou utilizar para lidar com isso que surgiu? Eu vou usar a minha estrutura kármica ou eu vou usar o Dharma que eu ouvi? Na hora que a coisa aperta, para quem que eu corro? Eu corro para a sangha ou eu corro para alguma coisa comum, assim, que em geral karma sopra, né? Então a pessoa começa a ter o balizamento. Não significa que ela exclui as pessoas, ela exclui as coisas, mas aquilo é o referencial do qual ela vai utilizar para poder processar aquilo, para poder lidar, para poder encaminhar aquilo. Seu refúgio. Então a gente vai vendo se o refúgio ele vai ficando claro à medida que estruturas kármicas nossas começam a aflorar. E aí a gente vai ser, o nosso refúgio ele vai ser desafiado. Porque a gente é budista até que as coisas funcionam mais ou menos, mas daqui a pouco as nossas identidades, os nossos javalis, eles começam a se sentir um pouco pressionados, assim, eles sentem que o vento não está soprando direito para eles, e aí, né? E aí a gente assume a prática de reconhecer que aquilo pode ser a morte de uma identidade e a gente segue em frente, ou a gente pega o javali e vai com ele embora, né? Então isso é o desafio que a gente sempre vai ter, né? Sempre vai encontrar. Então por isso que a gente faz voto de refúgio sempre, né? Então as preces iniciais que a gente fez aqui, a gente quando entra num templo, por exemplo, né? Tem diante de um altar que a pessoa faz 3 prostrações, ela está fazendo de novo o voto de refúgio, né? Toda vez que ela vai ao chão na prostração, ela está tomando voto de refúgio. Então a gente faz muitas vezes isso, porque a gente esquece, sim, a gente esquece muitas vezes, né? No Nombro, Vajrayana, a pessoa faz 100 mil vezes numa prostração, que assim é para reforçar um pouco, né? Então isso já parece muito, né? Já parece muita coisa. Nem começou ainda, pessoal. Isso aqui é só o aquecimento. Porque ele vai dizer assim, bom, e aí? Após tomar o refúgio nas 3 joias, depois disso, né? Qual que deve ser a nossa atitude fundamental? Então, não é o suficiente. Então, vocês observem, se a gente for tomar a analogia da prostração, o que que acontece? A gente vai ao chão, né? Então, a gente, quando vai ao chão, a gente, não sei se vocês perceberam, mas ir ao chão, a pessoa encostar as palmas das mãos, a pessoa encosta os joelhos, a pessoa encosta a testa no chão, a pessoa está morrendo. A simbologia é essa, né? A gente vai ao chão, a gente morre. Por que que a gente morre? Porque a gente deixa os referenciais comuns no chão.
Então a gente diz assim, agora até que eu alcance o coração da iluminação, eu tomo refúgio no Lama, que é as 3 joias. A gente diz isso internamente, daí a gente vai até o chão. Aí a gente toma refúgio nessa lucidez e ao mesmo tempo abandona os referenciais comuns. Os referenciais comuns são os 12 elos. A pessoa abandona a sensação de que o único sentido da vida é se mover por gostar ou não gostar, por exemplo, né? Vedanas, 7º elo, e assim por diante. Ela morreu e ela tomou refúgio. E pensa, bom, e aí? A gente se levanta da prostração, né? Então, quando a gente se levanta da prostração, a gente se levanta por quê? Por que a gente se levanta? Enfim, deixamos Sansara para trás, e agora, né? Ele diz assim, a gente deveria compreender que todo o espaço está permeado de seres vivos. Todo o espaço. Os seres vivos, seres sencientes. Não são apenas os humanos nem os animais, são seres em geral, né? Permeados. E todos eles, em algum momento, eles foram nossa mãe, nosso pai. Essa perspectiva tibetana. Não tem um ser, porque a perspectiva tibetana é assim, a gente já viveu tantas vezes, a gente já morreu e renasceu tantas vezes daqui para lá, de lá para cá, que nessa vastidão de morte e renascimento deu tempo de todo mundo já ter sido pai e mãe uns dos outros. Tem uns que a gente olha e a gente pensa, devia ter apertado mais aquele ali, né? Tem outros que a gente não sabe, enfim, o que deu certo, o que deu errado, mas a gente tem essa conexão com todos os seres, né? Que mesmo que a gente talvez não lembre, a gente tem. E isso está implícito uma noção de um cuidado, de um apreço muito grande, né? Aos pais, naturalmente. Né? Então isso está implícito na cultura tibetana, na cultura oriental como um todo, né? Um cuidado, uma valorização muito grande, né? Dos pais. Então ele diz assim, a gente deveria reconhecer que eles foram nossos pais. Porque todos os seres em algum momento já foram nossos pais. A gente deveria ser grato pelo amor e pela bondade que eles nos demonstraram. Porque eles cuidaram da gente a fundo perdido. Não precisavam necessariamente, mas cuidaram. Então a gente nasceu, a gente não sabia fazer nada, só chorar. Nasceu pelado, não sabe fazer nada. Aí tem que alimentar a fundo perdido, tem que dar roupa a fundo perdido, tem que limpar a fundo perdido. E um monte de coisa. Por anos a fio, né? Anos a fio. E vão reclamar ainda, né? Vão reclamar. E assim por diante. Então eles cuidaram. A gente não... Até a pessoa se tornar pai e mãe é difícil a pessoa se dar conta disso. Mas é isso que acontece. E todos eles já foram nossos pais, né? Já cuidaram da gente assim. Agora, os seres também, a gente deveria entender que esses seres que um dia eles foram nossas mães, eles estão afundando no oceano de sofrimento samsara. Ou seja, eles não têm ideia da buraqueira. Eles acreditam que, enfim, um dia vai dar certo, um dia a coisa vai acontecer, ou sabe lá o que, nós estamos um pouco ocupados, depois a gente conversa. E vamos em frente. É uma, ou seja, eles têm uma fragilidade que eles não suspeitam que tem. A fragilidade do samsara. Porque está todo mundo, embora alguns com uma cara melhor, outros não tanto, mas está todo mundo cheio de karma primário, super exposto às condições secundárias, que a qualquer momento podem explodir tudo. Né? Então essa é a situação. Então todos eles já foram, ou seja, eles estão fragilizados, não estão sabendo, né? Mesmo as pessoas mais próximas, né, elas estão potencialmente fragilizadas, porque a impermanência a qualquer momento pode dar as caras, né? E aí, qual é o recurso que eles têm diante das circunstâncias essas do samsara, né? E que habilidade a gente tem para oferecer para eles e quando essas coisas acontecerem, né? Que é uma questão de tempo. E aí? Então ele diz assim, a gente deveria cultivar a atitude de bodhicitta e tomar a decisão de praticar o Dharma Supremo para o bem deles. Então ele coloca aqui a motivação, né? Então, da mesma forma que quando a gente faz a prostração, a gente vai até o chão, a gente morre, toma refúgio, quando a gente se levanta da prostração, a gente diz 3 vezes também, né? Uma de cada vez. Mas a gente diz assim, até que todos os seres do samsara que são como nossas mães, né? Já foram nossas mães, sejam liberados, né? Eu faço voto de trazer liberação para todos eles.
Aí a pessoa se levanta da prostração. Então, bodhicitta é a preparação fundamental e a base da nossa prática no caminho. Ele não vai elaborar muito mais do que isso, mas ele vai dizer já de início. Ou seja, ele não falou de shamatha ainda, ele não falou de meditação, não falou nada, ele falou disso. Porque isso é o começo. Isso é o começo do caminho, porque é a motivação. Se a pessoa não tem isso, vai dar tudo errado. Isso é matemático. Por quê? Porque a pessoa vai processar aquilo, qualquer ensinamento que ela receber, ela vai processar aquilo dentro da bolha que ela estiver. Dentro de alguma bolha dos 6 reinos, no caso, né? Ou seja, dentro de uma bolha autocentrada. A chance daquilo dar fruto é pouco provável, porque a pessoa vai processar aquilo dentro do jogo que ela está jogando. Os jogos, a pessoa sempre quer ganhar, sempre quer ter sucesso, e ela não quer perder. Então ela tem um olhar um pouco criminoso para a realidade, ela pode ter um olhar criminoso para o caminho. Então ela pensa, o que esse negócio de budismo pode ajudar eu aqui nesse problema que eu estou? Então, como é que eu posso... Ela olha assim para tudo, né? Pouco provável que vai dar certo. A pessoa não vai ter energia para seguir o caminho, para fazer as práticas, entrar em retiro e assim por diante. Não vai longe. Então aqui ele coloca o tema da motivação, de saída. Só que ele faz um comentário interessante, que ele diz assim: as pessoas que têm a atitude dos Shravakas ou dos Pratyekabuddhas, elas não são capazes de reconhecer que todo o espaço está repleto de seres que um dia foram seus pais. Eles não veem assim, né? Nem veem os seres, talvez. Porque é para o benefício desses seres que eles devem praticar o Dharma, e não para o outro. Ainda que isso possa acontecer, a pessoa sempre vai ser jogada para essa motivação mais ampla. Né? Só que o que acontece? Esses praticantes, né, ele coloca aqui como se fossem seres, mas é um tipo de motivação específica. Né? O que acontece? Esses praticantes, eles ficam satisfeitos com a ideia de simplesmente se libertarem do oceano de sofrimento sansárico. É uma perspectiva do tipo assim, bom, eu tenho problemas, eu preciso resolver isso. Então a pessoa, ela não está conseguindo levantar um pouco a cabeça e olhar ao redor. Ela pensa assim, eu tenho um problema, eu preciso resolver. Mas não vai muito além disso. Então a gente vai perceber que a gente tem karma para isso, né? Então esses praticantes, eles ficam satisfeitos com a ideia de simplesmente se liberarem do sofrimento do oceano de sofrimento sansárico. Isso é como se bastasse para eles, né? Então é como se eles imaginassem que tendo uma situação mais confortável dentro do samsara, aquilo fosse o suficiente. Né? Eles observam a disciplina ética de acordo com o ideal da liberação individual, abstendo-se de praticar ações prejudiciais com a fala e o corpo. Ou seja, vocês observem como ele é preciso. Ele diz assim, eles não estão fazendo alguma coisa, eles estão simplesmente deixando de fazer. Mas não é o suficiente. A gente está num ponto que não adianta a gente simplesmente não poluir mais. Por exemplo, se a gente for tomar um tema ambiental, não adianta simplesmente a pessoa reciclar o seu lixo e a pessoa botar uns painéis solar em casa e a pessoa parar de usar canudinho. Não é suficiente. Ou seja, não é suficiente a gente simplesmente não produzir mais negatividade. Não é suficiente. Ou seja, a postura a gente pode encarar isso como um tipo de ação, né? Uma ação de não produzir danos, mas ela não é suficiente. A gente vai precisar se engajar. Isso é o Bodhisattva. Não basta apenas não fazer, não criar mais confusão. É preciso se engajar para fazer alguma coisa. Isso é o Bodhisattva. Ele descobre que não adianta simplesmente não piorar as coisas. Ele tem que fazer alguma coisa. Isso é o Bodhisattva. Mas aqui isso não surgiu ainda, porque a perspectiva é uma perspectiva individual. Eu estou com um problema, como é que eu resolvo isso? Alguém tem alguma ideia? E a pessoa começa a olhar o budismo. Muitas outras coisas também, né? Então, essas pessoas, essa posição, as práticas, elas dizem respeito a se abster de praticar ações prejudiciais com a fala e com o corpo. Eles passam a vida em práticas de purificação e meditação.
através das quais atingem o nível de um pratyekabuddha. Isso não é iluminação. Isso é um estado particular. Isso só acontece, entretanto, depois de praticarem por todo um calmo incomensurável, ou pelo menos por 3 vidas, ou 16 vidas, ou assim por diante. Ou seja, é muito tempo, é muito longo. Agora, olha que ele dá uma cutucada aqui do Rinpoche, não deixa por menos, né? Então ele dá uma cutucada, ele diz assim: os praticantes que adotam a atitude do Mahayana, eles acham que é um tanto vergonhoso querer apenas a liberação para si, enquanto os outros seres que já foram seus pais, eles estão afundando no oceano do sofrimento. Porque a pessoa não tem como não ser vergonhoso, né? Porque a pessoa pensa, tudo bem, eu estou melhor. Só que quando a pessoa levanta um pouco a cabeça, ela olha para o lado, ela pensa, e o fulano? E o ciclano? Aí as pessoas não estão bem. Aí como é que a pessoa lida com isso, né? Como é que a pessoa dorme de noite? Porque ela pensa, eu estou bem, mas aí ela lê o jornal, ela olha para as pessoas que ela encontra, e aí, como é que estão essas pessoas? Aí a pessoa, ela chega num teto, porque ela fica uma coisa quase lunática, assim, né, da pessoa pensar. Porque é como se ela não conseguisse ver a rede que ela está totalmente inserida. Ela está totalmente inserida numa rede, ela está dependente dessa rede. Ela só está vivendo porque ela está dentro de uma rede. Porque a pessoa não produz, provavelmente, né? Quantos de nós produz a roupa que a gente usa? A gente compra. A gente nem sabe a cadeia envolvida dentro das coisas que a gente está usando, né? O livro, né? Quem é que imprimiu, quem é que traduziu, quem é que corrigiu, quem é que carregou da gráfica, botou no caminhão, do caminhão foi para não sei, para a distribuidora, da distribuidora foi para não sei aonde, né? E a comida, a gente provavelmente não planta a nossa comida. E aí, como é que são a vida dessas pessoas, e assim por diante, né? E as pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia, né? E as pessoas da nossa família, e assim por diante. A pessoa está dentro de uma rede que ela não consegue escapar. Ou seja, é insuficiente a pessoa pensar que apenas ela está bem ao ponto. Né? É insuficiente. Então, no Mahayana, eles acham um tanto vergonhoso que a liberação apenas para si, enquanto os outros seres que já foram seus pais, eles estão afundando no oceano do sofrimento. Eles não conseguem imaginar nada pior do que isso. Eles decidem praticar o Dharma com o intuito de liderar esses seres, seus pais, no caso, para a liberação. Eles estão determinados a atingir esse objetivo, sejam quais forem as consequências. As consequências para eles mesmos, sem medir as consequências, né? Eles fizeram esforços. É só a gente olhar para os mestres, né? Ou seja, eles são incansáveis, né? Estou perguntando como é que eles têm a paciência, né, de falar sempre a mesma coisa. Vocês pensem, há quantos anos o Dalai Lama fala todos os seres aspiram à felicidade e se livrar do sofrimento? O Dalai Lama faz 84 anos agora esse ano. Eu acho que ele foi reconhecido como um tulku, ele devia ter uns 3. Há quantos anos ele está nesse negócio, né? Não desiste, não tem aposentadoria, pessoal. A gente olha para os mestres todos, né? Estão há quanto tempo, né, falando essas coisas e fazendo as coisas acontecerem, né? Não é muito comovente pensar isso. Então, ou seja, tem uma coisa incansável, né, que a gente se inspira também. Então, eles estão determinados a atingir esse objetivo, não importa as consequências. Estão prontos para continuar no samsara. Isso aqui é a parte mais tocante. Eles estão prontos para continuar no samsara tanto tempo quanto for necessário para completar a tarefa. Eles abdicam da própria iluminação, mais ou menos isso. Ou seja, eu só atinjo a liberação depois que todo mundo passar. Isso é um voto do Bodhisattva. Não tem pressa. Então ele coloca a liberação dos outros como que ele coloca na frente da liberação dele próprio. Ele não tem pressa para isso acontecer. Porque como a gente vai ver no Soldado do Diamante, ele sabe que, ao fim e ao cabo, não tem um ser que precise ser liberado. Todos os seres já têm essa natureza. Só precisa se dar conta. Mas não é alguma coisa externa que ele vai lá ter que apertar para ele acordar, né? Mas esse é o diálogo de amanhã, né? Mas aqui, isso acontece. Então eles não têm pressa de abandonar o samsara.
Não se diz isso, né? Não tem pressa para se liberar do samsara e não tem apego ao nirvana, não tem apego a uma condição aparentemente favorável da prática. Não tem apego. Porque o ponto não é o bem-estar individual, né? O apego a prática é olhar para os seres e como é que pode beneficiar os seres. O bem-estar individual é simplesmente um produto desse movimento, né? Então essa é a atitude vasta e bondosa que a gente também deve ter. Essa é a nossa prática, né? A gente está treinando para isso. Mas aí ele vai além, né? Como é que a gente coloca isso dentro do escopo mais amplo da nossa vida, né? Ele diz assim: nada do que fazemos, nenhuma única prostração ou recitação de um único mantra Mani, Mani Padme Hum, que é o mais curto de todos, né? Nenhuma única meditação sobre os estágios do desenvolvimento da perfeição, sequer uma prática ou sadhana, deveria ser feita sem as orações de refúgio bodhicitta no início e as orações de dedicação e aspiração no final. Então, o Lama ele sempre lembra isso, né? O Chagda Rinpoche dizia: se a pessoa quiser transformar qualquer coisa em prática espiritual, ela faz a prece no início e a dedicação no final. O que tiver no meio do sanduíche, esse é a prática, se torna a prática. Então, isso é uma forma curta da gente lembrar que não tem uma tarefa que a gente não possa transformar em prática. Se a gente, antes de iniciar, a gente lembre um pouco, enfim, o que eu estou fazendo aqui, onde é que eu estou querendo ir. A pessoa toma refúgio. E no final, ela dedica aos méritos, ou seja, ela não toma aquilo para uma coisa individual apenas, mas ela espalha, ela oferece aquilo para os seres, né? Então, assim, a gente transforma qualquer coisa em prática. O Dharma sagrado, como já dissemos, é extremamente vasto e profundo, contendo inúmeras instruções. Se diz que o Buda apresentou nada menos do que 84.000 seções da doutrina, que são adaptadas às diferentes capacidades mentais dos indivíduos. É muito ensinamento, né? Ou seja, não é uma coisa monolítica, em que aquilo é assim, e quem entender, entendeu, quem não entendeu, ferrou. Ou seja, o Buda é compaixão infinita, então ele vai explicando aquilo sempre de um jeito um pouco diferente. O que um não entende, o outro acaba entendendo. Então não tem uma coisa monolítica, curta, estreita, né? Da própria compaixão vão surgindo muitas explicações diferentes. Por outro lado, isso nos absolve de imaginar que a gente tem que saber todas as explicações. Imagina, a gente precisa entender. Só que alguns vão entender por um lado, outros vão entender por outro. Isso não tem uma coisa determinada nesse sentido, né? Quando praticamos, a nossa tarefa é condensar todos esses ensinamentos em um único ponto essencial. Como é que a gente pode fazer isso? Na verdade, embora o Buda tenha dado inúmeros ensinamentos, a mensagem crucial de todos eles está contida num verso. O verso é assim. Isso aqui está na entrada do Sétimo Caminho do Meio, aqui em Viamão, né? Abandone as ações prejudiciais, pratique a virtude. Domine a própria mente com perfeição. Esse é o ensinamento do Buda. Isso aqui é dito tradicionalmente que é a essência do budismo, né? Se você quer resumir o budismo em poucas palavras, você diz isso, né? Abandone, ou seja, não pratique, não produza sofrimento para os seres, mas pratique ações positivas e dirija a própria mente, né? Não seja conduzido pela mente. Aí o Buda diz assim, de fato, o Buda disse que nós não devemos cometer ações negativas, mas sim praticar a virtude. Então aqui ele já deu um passo a mais, né? Ele não ficou apenas no fato da pessoa parar de produzir problemas, mas a pessoa agora tem o desafio de se engajar. Então, sim, praticar a virtude. Aí ele diz assim, bom, e o que é uma ação negativa? Como é que a gente pode definir isso, né? Então, uma ação de corpo, de fala ou de mente, ela é negativa quando ela prejudica os outros. Então, ela não necessariamente pode ser determinada de antemão, a ação em si, mas sim se ela produz sofrimento. Então, embora possa haver um consenso de que matar gera sofrimento, né, e assim por diante, roubar produz sofrimento, né, ele vai colocar uma ênfase muito grande no aspecto da motivação.
Porque, ao fim e ao cabo, o que vai fazer a coisa acontecer mesmo é a motivação da pessoa. Então, eles dizem, por exemplo, mentir. Agora, se o Bodhisattva chega alguém que quer produzir um terror, assim, quer matar os seres, quer produzir qualquer coisa, aí a pessoa vai contar para o outro onde é que está o fulano, onde é que está o ciclano. A pessoa não conta, a pessoa inventa uma história. Não é que a pessoa agora eu não posso mentir, eu fiz um voto. Então isso é uma perspectiva estreita, né? A pessoa tem a flexibilidade de, diante da circunstância, bom, como é que eu lido agora? Então isso também vai depender do contexto da motivação. Mas enfim, se vai produzir sofrimento ou não vai. Então, como o Buda disse, a gente deveria se abster de fazer qualquer coisa que vai produzir dano para os seres. Por outro lado, as ações elas são positivas ou virtuosas quando elas geram benefício para os outros. Vamos ao oposto, né? Gera mérito, vamos pensar assim. Aí ele diz assim, e qual é que é a raiz de tudo isso? A raiz, a fonte de tanto do bem quanto do mal. Então, o agente de toda a virtude é a mente. Quando ela faz um uso positivo do corpo e da fala, que são os seus serventes. Ou seja, o corpo e a fala, eles obedecem à mente. É simples, né? Tem um impulso, a pessoa tem uma ideia, aí energia para fazer aquilo aparece e a pessoa sai contando e falando aquilo para tudo que ela anda. Mas a base é a mente. Só para a gente fazer um paralelo aqui, a gente vê a limitação do nosso aspecto cultural, porque a gente acredita que a sede do mal está no corpo. A gente tem essa crença, né? A gente imagina que o corpo é o problema. Então, que se você pegar os corpos e você trancafiar os corpos, por exemplo, você vai conseguir superar o mal. Só que não, porque o mal não está dentro do corpo. Ou seja, a negatividade não está no corpo, não encontra dentro do corpo. Então, não diz respeito a tu simplesmente imaginar que disciplinando os corpos, a gente consegue ter um nível de controle ou de estabilidade com relação a esse processo. Porque o corpo, ele simplesmente segue para o lado que a mente correr. Se a gente não abordar o aspecto da mente, a gente sempre vai ficar deficitário. Porque a gente vai ficar sem entender por que o corpo faz o que ele faz. Mas o corpo só faz o que ele faz porque tem uma dimensão sutil que manda os impulsos e assim por diante. O corpo não é o problema. Os corpos não são um ponto. Né? A fala também não é necessariamente, né? Tu mandar as pessoas calarem a boca. Não significa que aquilo está pacificado. Porque o aspecto sutil da pessoa é livre. Então a pessoa ela transita por paisagens internas, por karmas e assim por diante. Eventualmente aquelas estruturas kármicas elas estão só guardadas. Elas podem ficar amortecidas, anestesiadas por um tempo muito longo. Daqui a pouco aquilo vem de novo uma panela de pressão que começa a ferver e pá, explode. Então não diz respeito a gente imaginar que é algo que diz respeito ao corpo. Né? Não é. E nem tão pouco a gente imaginar que tem que ter um controle. Né? Não é por aí. Então ele vai colocar, é Jujutsu Rinpoche, né? Ele vai jogar isso sempre para uma dimensão mais profunda. A gente sempre deveria lembrar desse aspecto sutil da mente. Então, o agente de toda negatividade é a mente, pessoal. Quando ela usa o corpo e a fala de forma negativa. Não importa que lado que a pessoa olhe, aquilo tem uma origem sutil, sempre. A raiz e a causa de todo o bem, de todo o mal, está na mente. Contudo, num certo sentido, essa nossa mente, ela é algo que a gente não conhece muito bem. A gente não é apresentado, a gente não é introduzido, a gente não é familiarizado com isso. Ninguém fala sobre isso. Não sei no centro de Dharma, mas tirando o centro de Dharma, quantos que se aproximam disso, né? E o tempo que a gente leva para entender essas coisas, né? Mesmo que a gente se aproxime. Então, a mente ela faz todo tipo de coisas, é como um lunático, que corre de um lado para o outro, o menor impulso. A meditação é muito interessante nesse sentido, né? Porque a meditação ela é o início do processo da pessoa gerar um grau de liberdade frente a essa loucura. Porque, por exemplo, ela se propõe a sentar. Então, deu vontade de se mexer, a pessoa não se mexe. Não se mexer é uma liberdade. Ou seja, é o quanto de liberdade que a pessoa tem de não seguir os impulsos que surgem.
Então isso também é liberdade. Então liberdade não é simplesmente fazer o que dá na telha. Isso pode ser uma prisão, porque se é retirado da pessoa a possibilidade dela dar vazão àquilo, a pessoa sofre. Então não é liberdade, é uma prisão, porque a pessoa não sabe fazer diferente. Agora, se a pessoa tem um grau de liberdade muito mais amplo, se ela dá vazão ou não dá vazão, ela tem uma liberdade. Então a liberdade dela é não seguir, ou seguir, mas ela tem essa escolha, ela não tem um sofrimento correspondente. Por isso que a gente medita, né? Meditação é o início do processo da gente recuperar essa liberdade. A gente não precisar seguir o corpo, né? A coisa mais grosseira no caso da meditação, né? A pessoa não precisa seguir o impulso de mexer o corpo. Pelo menos numa sessão curta, vamos supor. Não precisa seguir o impulso de falar. Agora, não precisaria seguir o impulso de seguir os pensamentos. Aí vai ficando, cada dimensão dessas é um andar mais sutil que a gente vai entrando, né? Não tem essa dimensão mais sutil. A pessoa não precisaria seguir o impulso de seguir os pensamentos. Aí complica um pouco, né? Mas enfim, essa é a prática. Então é assim que os seres acumulam karma. Eles acumulam karma dando vazão. Por quê? Porque uma vez que a pessoa faz aquilo, ela gera um nível de densidade. Quando aquele impulso vier de novo, a tendência dela seguir é 100%. Porque ela não gerou o hábito, ela não gerou o espaço de talvez não precisar seguir. Ela não conhece isso. Então aquilo segue indefinidamente, né? Então ele diz, a mente ela é a raiz de todos os outros conhecimentos. É na mente que nasce a raiva. E da raiva nascem todos os tipos de males e danos que infligimos aos outros. Lutas, brigas e tudo mais. Então ele sempre vai colocar na dimensão sutil, né? É por isso que o Buda nos disse para controlarmos a mente. A mente é o solo de onde brota tudo isso. Toda malevolência, inveja, desejo, estupidez, arrogância e assim por diante. Compreendendo que a mente é a raiz de todas as aflições, devemos estar vigilantes para mantê-la sob controle, dominando os outros conhecimentos tanto quanto possível. Esse deve ser o nosso foco principal, obter a maestria sobre tudo que surgir. Aqui tem um comentário que a gente precisaria fazer, que é assim, não significa que a pessoa vai estancar. Não significa aspirar controle, não é isso. É a pessoa soltar, é diferente. Então toda vez que surgir uma coisa dessas, ao invés da pessoa trancar, como é que a pessoa simplesmente solta? Então, eu já, volta e meia eu falo isso, né? O Zonzar ele diz, né, que às vezes as pessoas elas acreditam, se relacionam com o caminho como se ele fosse uma espécie de como se diz? A pessoa está entupida. A pessoa vira tipo um Robocop, assim, né? Então ela virou um obediente. Então ela imagina que isso é o ponto principal, né? Então não dar vazão, não ter domínio, né? Pode ser que a gente tenha um karma de controle em cima disso. Então Trungpa Rinpoche dizia, o ponto principal não é, a meditação não é um tipo de sedativo, que a pessoa fica amortecida, ela é um tipo de laxante. A pessoa deixa aquilo passar, né? A pessoa não contrai, a pessoa não segura, não controla, solta. Então, se a gente tentar controlar, vocês vão perceber que isso é tipo construir uma barragem dentro de uma correnteza que está vindo. Aí a pessoa tenta construir uma barragenzinha que vai cair, óbvio, a gente já está vendo isso, né? Vai cair. Então é soltar, pessoal, soltar a fixação. Esse é o ponto, é que a gente solta. Cada vez que a gente se encontrar preso em alguma coisa, como é que a gente solta? É muito mais a gente aprender a relaxar e soltar do que qualquer outra coisa. Então essa dimensão aqui que ele está trazendo é isso. A gente identificar e ao mesmo tempo que a gente identificar como é que a gente solta. É sobre soltar, pessoal, não é sobre prender ou controlar ou qualquer coisa. Né? Ele não está julgando. Agora você então se dê conta que você é um ser horrível, que você tem tal pensamento. Ele não faz isso. Ele não está dizendo isso. Simplesmente reconheça e pá, solta, relaxa.
É muito mais nesse sentido que nós estamos andando. Então aqui ele já vai dar um salto positivo, né? Ele diz assim, a mente ela também pode tomar uma direção positiva, não é só tragédia, né? Tanto é que a liberação é possível. Então a mente ela pode reconhecer as qualidades do lama e das três joias. E graças a isso ela pode ter fé e então tomar refúgio. Então a pessoa vai, a aspiração do refúgio vai ficando mais forte quando a pessoa vê que aquilo é possível. Ela vê transformações acontecendo. Isso é a mente que reconhece. Ou seja, a mente é completamente plástica. Com a prática do Dharma, a mente também pode acumular as causas para a própria liberação e para a liberação dos outros. A mente pode fazer isso, com certeza. Portanto, uma vez que a mente é a raiz tanto do bem como do mal, aqui é uma linguagem meio dura, depois ele vai ultrapassar isso. É óbvio que ela deve ser corrigida e transformada. Ou seja, embora a gente vai estar andando em direção a sempre reconhecer a profundidade da natureza da realidade, é como se a gente precisasse ter um nível de mérito para conseguir fazer essa prática. Esse nível de mérito ele só acontece se a pessoa tiver um tanto de cuidado. O cuidado aqui é isso. É a pessoa cuidar das ações, cuidar da mente, né? A pessoa preservar isso. Então, o exame da mente ele é o aspecto principal da prática. A mente é a preocupação comum a todos os veículos do Dharma. Isso é bonito. Não tem uma escola budista que não vá dar essa ênfase, né? Não tem nenhuma. Todas elas vão colocar essa ênfase. Aí vai variar, vai modificar, claro, o tipo de profundidade que elas vão colocar. O que vai mudar é o tipo de ênfase em certas áreas e não em outras, né? Mas todas elas vão ter essa ênfase. E ele diz uma coisa interessante aqui. Essa afirmação, ela é particularmente verdadeira nos ensinamentos do Tantra. Uma vez mais, é a mente que entra no mantra, que entra na mandala do mantra secreto do Vajrayana, consuma todas as práticas. Então me dá uma visão muito bonita aqui, né? Porque quem é que entra no caminho? Quem entra no caminho é a mente. Quem é que está em sofrimento? É a mente. Quem é que pode produzir ações positivas? É a mente. Quem é que atinge a liberação? É a mente. A gente se libera. Ou seja, a gente vai desaparecer, né? Então tem um aspecto impessoal nisso que vai acontecendo, porque embora a gente pense que somos nós, esse nós, se a gente for olhar com cuidado, é simplesmente a nossa mente construindo a sensação de uma existência. Então a gente vai ultrapassando a própria solidez da gente enquanto um ser que tem um tal nome, que tem um RG, que mora em tal lugar, que pensa que é homem, que é mulher, que é qualquer coisa e assim por diante. Então aqui ele começa a olhar para esse aspecto da mente. Isso é muito bonito, porque não tem sectarismo nisso. A mente é a mente, ela não tem cor, ela não tem gênero, ela não tem nada. É simplesmente a operação desse aspecto diante da realidade. Então isso é bonito, porque é um ponto que conecta tudo, né? Tu não consegue encontrar um sectarismo que tu vá dizer, não, esse ponto não. Isso toca todo mundo. Porque, enfim, as emoções todos os seres passam, todos querem encontrar felicidade, se afastar do sofrimento. E os aspectos grosseiros, eles são reflexo dessa dimensão sutil. Então, nós vamos sempre trabalhar nessa dimensão. Ou seja, o nosso desafio sempre é pegar alguma coisa aparentemente grosseira, externa, e reconhecer a mente dentro dela. Isso nós estamos fazendo. Como é que a gente reconhece a dimensão sutil em algo aparentemente grosseiro? Não tem nada a ver com a mente, mas tem. Porque a gente só está vendo aquilo por causa da nossa mente. Senão a gente não estaria vendo. Então ele vai jogar nessa dimensão. Né? Mas a gente vai parar por aqui. Já viu bastante coisa, né? Na semana que vem a gente vai entrar nesse ponto super bonito, né, do Vajrayana, que ele vai explicar o Vajrayana. Para nós é muito importante isso, né? Porque a gente pratica o Vajrayana e embora a gente não necessariamente use os implementos todos, né? Então eu acho que isso aqui vai resolver um monte de questão que a gente tem também. Né? Mas eu queria deixar um espaço para a gente conversar também, né? Não eu ficar falando aqui. Então, vocês têm a possibilidade de desligar o microfone de vocês, né? Se vocês quiserem, está disponível aqui. Então, fiquem à vontade.
Mas veja, ele é muito interessante esse texto, porque ele é introdutório na perspectiva tradicional. Por que na perspectiva tradicional? Porque vocês vejam, ele não fica fazendo uma ponte com a vida cotidiana. Observe que quando você chega em casa e olha para sua esposa e o seu cachorro vem, não sei o quê, você pisou no cocô do cachorro, e aí você viu que tinha uma conta atrasada, e aí quando você chega no seu trabalho, seu colega, não sei bem o quê, ele não faz isso. Porque, enfim, Tudo Rinpoche é um mestre tradicional, um mestre tibetano, não é uma crítica, né? Mas é desde onde eles começavam, né? Eles já começavam desse ponto. Aqui no nosso caso, é como se a gente precisasse fazer uma contextualização um pouco anterior, né? A gente precisasse pegar essa formatação tradicional e conseguir ver ela dentro da nossa vida do jeito que a nossa vida está andando. A gente tem que fazer esse exercício sempre, né? Então é como se a gente estivesse vendo a perspectiva introdutória tradicional, assim, né? Mas a gente vê que não é uma coisa impossível, né? Que tem, ela é mais formal nesse sentido, mas ela é muito interessante também, porque ela é muito detalhada, né? Ela é muito pragmática ao mesmo tempo. Eles não viajam muito. Mas está aberto aqui, pessoal. Oi, Henrique, tudo bem? Oi, tudo? Achei bem interessante a instrução. É, eu acabei ouvindo a gravação da última aula e venho escutando os livros com leitor de os PDFs com leitor de livro. E achei bem interessante o Sutra do Diamante enfatizar tanto a dissolução das coisas. Então, tudo é e não é ao mesmo tempo e como a gente tem que se desapegar a essa forma. E realmente é bem peculiar essa outra instrução, ela tratar justamente de que apesar de as coisas não terem a forma, há um caminho a ser seguido, né? Uhum. Já. Essa é a conversa de amanhã, né? Mas aqui ele não chegou lá ainda, mas ele vai chegar. Precisa ver que Dojo Rinpoche não deixa por menos, né? A gente está começando esse livro, esse capítulo, né? Mas ele está aqui na perspectiva de alguém que não está, assim, a pessoa entrou num lugar, né? Ela cruzou um portal. O portal é assim, budismo. E ela começa a se perguntar, o que é que tem aqui? Aí ele está contando o que é que tem. Quando você atravessa o portal, você toma refúgio. Mas aí depois você tem que ter a motivação. Da pessoa pensa, que motivação? Enfim, eu quero ser feliz. Eu não quero ter problemas. Pronto, perfeito. Mas observe quão limitada essa motivação ela é. Por quê? Porque se você olhar para o seu lado, você vai ver que tem um monte de seres. Então ele está pegando a gente pela mão, né? Isso é Chenrezig. Ele pega a gente pela mão porque a gente acredita que as coisas elas são assim. A gente não consegue suspeitar muito, né? A gente ainda não tem muita flexibilidade mental para poder pensar de um outro jeito, né? A gente tá tudo muito sólido, né? Então, o Sutra do Diamante ele é lá na frente, né? Aqui a gente está fazendo um caminho gradual que ele vai culminar nisso, né? Mas aqui nós estamos devagarzinho ainda, né? Aqui ele está contando para a pessoa todo o caminho, né? É muito bonito isso, né? Porque é muito compassivo. A metodologia toda que foi sendo desenvolvida para pegar a pessoa do ponto que ela está. Imagina, a pessoa está lá no meio da buraqueira, né? No meio de um porre. Né? No meio daquilo tem um jeito, tem uma luzinha que tu consegue botar lá e a pessoa vai indo um passo depois do outro. Então ele está apresentando isso para nós. Né? Isso é muito impressionante. O que eu acho impressionante é como que isso é atemporal, né? Porque tu calcula, isso tem 26 séculos. 26 séculos é muito tempo, pessoal. O Brasil tem pouco mais de 5 séculos.
A gente já acha um monte. Isso não é nada. O budismo tem mais de 5 vezes isso. É muito antigo. E o que eu acho mais impressionante é o fato de que eles faziam as mesmas coisas, porque, enfim, eles tomavam refúgio, igualzinho, gente. O voto do Bodhisattva, isso aqui, embora Budo Rinpoche tenha sido um contemporâneo nosso, né? Ele faleceu no final dos anos 80. Esse ensinamento aqui é um pouco anterior a isso, mas, enfim, é contemporâneo, vamos pensar, né? Ele está falando algo atemporal, porque isso, antes, 26 séculos atrás, isso aqui era do mesmo jeito. O samsara era igual, no sentido da mente, né? A mente é igual. Um pouco menos agitada, talvez, né? Mas fora isso, é muito impressionante, né? Como que isso vai... Não muda muito, né? Eu acho muito impressionante isso. O samsara não tem muita novidade. Embora a gente sempre imagine que vai ter uma coisa sensacional que vai acontecer, né? Muito interessante. Henrique, Eu fico vendo vocês com pouca roupa. Eu não sei que país vocês vivem, porque eu tô aqui botando um cobertor já, né? Henrique, eu queria fazer uma Tudo pergunta. bom? Uhum. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, é que assim é muito impressionante, né, como que nós somos cegos, né, assim, não e aí nos vários reinos, estados mentais nos quais nós nos encontramos, nós não percebemos a grandeza assim, né, de da vida humana preciosa, né? E, enfim, a gente está nesse movimento incessante e não se dá conta, às vezes só se dá conta quando está em sofrimento por algum motivo. E aí eu me lembro uma vez de um retiro que eu participei lá no Caminho do Meio, que o Lama falava que em cada reino, né, nós precisamos fazer as perguntas certas em cada reino, assim, para ajudar os seres, né? Para a gente encontrar uma porta de saída daquele reino. Eu acho assim que esse texto que você tá lendo, assim, que a gente está estudando, tem um pouco a ver com isso, assim, né? Como que a gente, com a motivação, né, de ajudar os seres, como é que a gente faz as perguntas corretas em cada um dos reinos, né? Uhum. Uhum. Não sei se tem a ver com isso, assim, mas me ocorreu que assim, esse caminho, né, de nos olhar, né, olhar o nosso sofrimento e contemplar o nosso sofrimento e dos outros seres, como que essa motivação pode, assim, se fortalecer também, né, e nesse caminho de não só nos beneficiar, mas, assim, como que a gente pode beneficiar os seres. E quais as perguntas corretas, quais Eu os gosto meios dessa hábeis, né, abordagem que a gente das... pode fazer para... Eu gosto dessa Podia... abordagem das perguntas, né? Porque se a gente parar para pensar, o que é que nos faz sair da condição atual que a gente se sente existindo para alguma outra, que a gente só vai se dar conta depois de um certo tempo? É porque a gente não está se fazendo as perguntas corretas. Então, é mais ou menos assim, a gente começa a olhar para trás, a gente começa a se dar conta, assim, né? Qual foi o momento em que eu me conectei com o Dharma, por exemplo? Ou por que que eu não me conectei com o Dharma antes? A pessoa se dá conta que ela não estava no ponto de se fazer as perguntas que ela depois acabou se fazendo. Ela não estava no ponto.
É um tempo, esse tempo a gente não controla. A gente pode fazer práticas e aspirar que as fichas possam cair mais rápido, né? O que vai fazer as fichas caírem mais rápido é a gente praticar. Não tem outro segredo, né? Senão isso. Mas isso é importante. Por que a gente não conseguiu ver antes o que a gente depois acabou vendo? Porque a gente não se fez as perguntas, que não está se fazendo as perguntas certas. Então a gente começa a se dar conta, por exemplo, quando cai uma ficha dessas para nós, assim, né? Seja com relação à própria prática, e tem um dia que a pessoa se dá conta, é verdade, todos os seres querem atingir a felicidade, não é só eu. Como é que a pessoa não viu isso antes? Ela não viu porque ela não se fazia essa pergunta. Porque como é que ela não fazia essa pergunta? Porque ela nem olhava para os seres. O olhar que ela tinha para os seres é assim, se eles prestam, se eles não prestam. Mas ela não estava realmente olhando para os seres. Ela estava olhando dentro da bolha que ela andava. Só que o olhar da bolha dela era super criminoso. Aí tem um momento que cai essa ficha, assim, ela olha para os seres, ela olha para pessoas da família dela, ela vê que está todo mundo no mesmo barco. As pessoas do trabalho, todo mundo, né? Como é que a pessoa não viu isso antes? Ela não se fazia essas perguntas. Aí tem um momento que ela descobre que ela, quando olha para as coisas são simplesmente um reflexo do jeito que ela está, do lugar que ela anda. Como é que a pessoa não se deu conta disso antes? Porque ela não se fazia essa pergunta, ela simplesmente olhava e reagia. Não, isso é assim, isso é assado, isso tu bota para cá, isso tu bota para cá, é assim que o mundo funciona. Aí tem um momento que ela se dá conta de que aquilo talvez nunca tenha sido daquele jeito. Como é que a gente não vê? A gente não se fazia as perguntas. Então é como se fossem chaves que a gente, essas perguntas elas são as chaves que vão abrindo as portas que a gente vai avançando, né? Mas é como se essas etapas elas todas tivessem essas perguntas, né, que a gente precisa se fazer. E não tem como tu antecipar a pergunta para a pessoa. O máximo que tu pode fazer é botar a pessoa a praticar. Mas se tu, às vezes, se tu traz a pergunta para a pessoa não está no ponto de achar que aquela pergunta é alguma coisa válida. Ela vai achar que aquilo é uma loucura. Porque ela não está no ponto. É mais ou menos imaginar a gente hoje tendo essa conversa 10 anos atrás. Para a maioria de nós, isso talvez seria uma grande loucura. Ainda mais agora, numa segunda-feira, já meio pré-carnaval, todo mundo fazendo uma coisa assim. Imagina que a gente já está conversando sobre essa coisa lunática aqui, né? Então, tem um momento que a pessoa precisa estar para isso fazer um tanto de sentido, né? Então, a gente está exposto, a gente vai lendo, vai estudando, vai meditando, vai praticando, as fichas vão caindo, né? Tá bonito isso, eu acho. Faz todo sentido. E aqui ele vai... Ludo Rinpoche tem essa habilidade, né? Porque ele vai trazendo isso. Aí ele diz assim, ele vai dando umas chaves pra gente, né? Então, uma das chaves que ele disse hoje foi isso, olha, aí a pessoa pratica para atingir a própria liberação. Mas tem um momento em que ela se dá conta que aquilo é um pouco vergonhoso. Porque ela olha para o lado, e aí? E aí essa pergunta é importante. Então isso é uma pergunta. A pessoa leva muito tempo para se fazer essa pergunta. Ela não consegue, porque aquilo que acontece dentro dela domina tanto a atenção, a energia, o campo interno dela, que ela não tem espaço, ela não tem refresco direito. Agora, quando a coisa diminui, ela consegue levantar um pouco mais a cabeça e olhar assim para o ser. Então tem o tempo dessas perguntas surgindo, né? Então aqui vocês vão vendo que ele vai revelando essas perguntas para nós, né? Que ele vai apresentando, por isso que é interessante, ele apresenta aquilo de uma forma gradual, a gente vai vendo as portas sendo abertas, né? Interessante. Na semana que vem ele vai abrir essa porta do Vajrayana, né? Ela é bem interessante. Semana que vem não, porque é carnaval, né? Não vai ter. A gente vai se ver depois, né? Eu vou estar no Retiro de Verão, né? Então, lá no caminho do meio, né? Um carnaval diferente. Mas no próximo encontro a gente vai ver isso, né? É isso. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Então, obrigado pela paciência de vocês. E amanhã a gente vê o Sutra do Diamante, né? Amanhã a gente volta para esse papo, se é que existe ou não existe, né? Amanhã a gente volta para isso.
Obrigada, Boa noite para Henrique. vocês. Bom descanso. A gente se vê. Boa noite. Boa noite, Henrique. Obrigada. Boa noite. Boa semana para vocês. Boa noite, Henrique. Até a próxima.